Então, uma vez aceita a situação de que era necessário contemplar mais um conjunto de números, a ideia do conjunto dos números imaginários, a gente na verdade tem a principal definição para o surgimento desse conjunto de números, né? Que seria a pedra fundamental ali, né? A base principal da construção dos números complexos. É chamar a raiz quadrada de menos 1 de i, que é a unidade imaginária, e disso aí vai derivar a principal potência das unidades imaginárias, que i ao quadrado é menos 1. Aí aqui a gente deixa o universo real e passa a trabalhar com o conjunto dos números complexos, o conjunto dos números imaginários. É necessário deixar claro o seguinte: o conjunto dos números complexos, na sequência a gente vai ver, ele engloba os reais. É como se todo número real fosse uma particularidade entre os tantos complexos que a gente tem, né? Então você vai ter o número real sendo, na verdade, um subconjunto dos números complexos, e além dos números reais, a gente percebe a necessidade de outros números. Isso aqui, na verdade, é a definição elementar da ideia dos complexos. A princípio, a gente vai aprender o básico, né? Que na prática a gente simplesmente pega isso e diz que é isso aqui. O processo em si seria esse, né? Raiz quadrada de menos 36, que foi a pedra fundamental aí. Você transformar num produto 36 vezes menos 1, depois abrir esse produto como raiz de 36 vezes a raiz de menos 1, e daí você vai dizer que é 6i. Na prática, a gente nem precisa fazer isso. Quando você pegar uma raiz quadrada de um número negativo, você simplesmente vai extrair a raiz do número naturalmente, como se fosse positivo, e acrescentar o i do lado. Na real, a gente aprende que a raiz quadrada de menos 1 é o valor do i, a gente define a principal potência de i, e no próximo quadro vocês vão ver aí as potências de i, são 4 potências só, e elas ficam ciclando, se repetindo, e depois meio que a gente esquece que a raiz quadrada de menos 1 vale i, a gente simplesmente começa a processar o trabalho já sabendo que i ao quadrado é menos 1 e tem outras 3 potências de i que a gente acaba fixando. Então você chega aqui, raiz quadrada de menos 144, você pode vir tranquilamente direto para isso aqui. Raiz quadrada de 144 é 12, 12i. Raiz quadrada de menos 20. Bom, raiz quadrada de menos 20 não vai ser um valor, em princípio, inteiro, né? Se você pensar a raiz de 20 sem o menos, mas você processa do mesmo jeito. O 20 seria 2 ao quadrado vezes 5, como se você estivesse fatorando um número positivo mesmo. Daí você teria 2 raiz de 5. Já que tem o menos, então vezes a raiz de menos 1, ou seja, 2 raiz de 5i. Na prática, não precisa desse processo intermediário aqui, ó. Na prática, o que a gente precisa é sair daqui, de certa forma, direto para aqui. Aí, a partir de agora, vocês passam a saber responder equações no universo C. Simplesmente, óbvio, você tem que prestar atenção em qual é o contexto do exercício que você está resolvendo. Em geral, o próprio vestibular, digamos assim, ele vai citar em que universo você está trabalhando, né? Basicamente, a gente trabalha números complexos em prova quando o exercício é de próprio número complexo ou quando a gente está trabalhando com polinômios. Polinômios, na verdade, contempla o universo dos números complexos como domínio, né? Então, você vai ter uma situação que você quer resolver essa equação polinomial em C, não é em R. Você vai calcular o discriminante, né, o delta, b quadrado menos 4ac, e você vai acabar achando 36 menos 4 vezes 13, 52. E eis que isso aqui dá menos 16. Em R, a gente fala, não tem solução. E de fato não tem em R. Mas em C tem solução. Como que a gente vai fazer isso aí? Do mesmo jeito como se você estivesse resolvendo uma equação em R. O x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Daqui a gente vai achar dois valores para x. X igual a menos b, vai ficar 6 positivo, mais ou menos a raiz de menos 16, você simplesmente tira a raiz de 16 e acrescenta o i do lado. Raiz de menos 16 seria 4i, tudo isso sobre 2a, 2 vezes 1, já que o a é 1. Daí eu vou resolver a equação, 6 por 2 e 4 por 2 da divisão, então eu acho dois valores para x. 3 mais 2i, 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2, e x igual a 3 menos 2i. Está aqui a solução da equação. Uma coisa que a gente aprende no estudo dos polinômios quando a gente sai da equação de grau 2 para equações de graus maiores é o seguinte: se você pegar uma equação polinomial cujos coeficientes sejam números reais, os números complexos sempre aparecerão
impares, sempre. Sempre que você pegar um número imaginário como solução, o conjugado dele, eu vou definir essa ideia de conjugado na sequência do assunto aí, o conjugado dele também o será solução. Então você tem dois números complexos, só aparece de dupla como raiz. Você vai resolver isso aqui, mesmo esquema, vai calcular o delta b ao quadrado menos 4ac. Então eu tenho 4 menos 20, isso vai dar de novo menos 16, coincidência. Simplesmente eu vou fazer x igual a menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 16, você vai botar 4i, tudo isso sobre 2a, 2 vezes 1. Então eu tenho 2, dá para dividir por 2, 4 também. E aí você vai resolver a equação normalmente quando você tiver uma raiz quadrada de um número negativo. Se o seu universo de trabalho é C, sim, você consegue achar a raiz. Divide por 2, então aqui eu vou ter menos 1, mais ou menos 2i. E aí eu vou achar de novo duas equações, ou duas soluções, duas soluções, e elas são conjugadas. A gente vai ver esse conceito de conjugado na sequência. Agora o que a gente vai ver é o seguinte, já ainda prosseguindo disso aqui, as principais potências de I são 4, segue na aula aí.